paz do nosso Senhor Jesus, espero que estejam todos bem. Hoje vamos estar a ver Jeremias capítulo 9. Vamos fazer a nossa oração pedindo a Deus que venha nos direcionar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai, nesse momento, entramos na Tua presença para que seja o Teu nome exaltado e glorificado. Ó Espírito Santo, levanta o caído, meu Pai, dá direção para cada um aqui presente, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que assim seja. Amém. Então, em Jeremias capítulo 9, a partir do versículo 8 a versículo 9, fala assim: a flecha mortífera é a língua deles, fala engano, com a sua boca fala cada um de paz com o seu próximo, mas no seu coração arma-lhe ciladas. Porventura, por estas coisas, não os castigaria, diz o Senhor, ou não se vingaria a minha alma de nação tal como esta? Então aqui, Deus nos fala, não? De que muitas das vezes, pela nossa boca, falamos muitas coisas enganosas, muitas coisas perversas, mentiras, sendo quando estamos no meio da roda da fofoca, das críticas, do julgamento, sendo quando nos fazemos de juízes, que nós somos melhores, somos superiores que os outros. Então aí começamos sutilmente, porque assim, normalmente quando nós queremos fazer fofoca da vida do outro, a primeira fase a utilizar e eu não quero falar mal de ninguém, mas olha, é que isto, mas outro, olha, eu, longe de mim criticar o outro, mas isso, mas outro. É assim como nós começamos quando queremos criticar o outro. Começamos a falar como que não queremos falar mal do outro, mas já estamos a falar mal do outro. Então, muitas vezes, é assim, Deus colocou uma consciência dentro de nós, para que possamos distinguir o bem e o mal. Sabe como é que eu posso distinguir o bem e o mal? Simplesmente com essa consciência vai nos pesar, vamos nos sentir mal. E quando nós sentimos que a nossa consciência nos faz sentir mal, vamos parar, não vamos seguir. Porque às vezes sentimos que a consciência pesa, sentimos que a consciência está a mostrar que a consciência é o Espírito Santo a falar. Quando a nossa consciência pesa, quando nós temos certeza de algo, o Espírito Santo está a falar conosco, porque Ele nos deu essa consciência para que possamos ser guiados por Ele. Então, muitas vezes a consciência pesa quando estamos a falar mal de alguém, quando estamos a julgar, quando estamos a criticar, quando estamos a murmurar. Mas mesmo assim, continuamos. Por quê? Porque já estamos cauterizados. Já estamos já com essa consciência cheia de emoções e sentimentos. Não, eu vou falar dessa pessoa de acordo com o que eu estou a sentir, não de acordo com o que agrada a Deus. E isso, nós muitas vezes esquecemos que isso vai começar sendo prejudicial para nós mesmos. Porque vamos cavando a nossa própria cova, pensando que sutilmente é que eu não queria falar mal de ninguém, mas é que ela é o que é. Ela merece o que estou a falar. Então, muitas vezes damos justificações por coisas que estão erradas. Mas para Deus não existe isso. Se algo está errado, está errado. Se o outro me critica, se o outro me julga, não sou eu a vir agora a ter o mesmo comportamento que o outro que me está a julgar. Pelo contrário, vou ser luz, vou ser paz, vou ser exemplo do amor de Cristo. E deixar que Deus me justifique, porque aquele que realmente crê em Deus, ele entende que quem o justifica é Deus. Que quem vai lá e coloca as coisas no lugar é Deus, não somos nós. Porque nós, quando tentamos nos justificar, vamos nos justificar, mas poucas vezes vão nos crer. Porque não há provas. E tem pessoas que são especializadas pelas trevas, a colocar como que elas têm razão. Então nós vamos aí também querendo justificar. E quando vamos nos justificar, vamos perder a razão. Por quê? Porque vai chegar um ponto onde nós vamos entender que eu não consigo entrar no mesmo nível que essa pessoa. Porque essa pessoa, no nível de mentira, no nível de injustiça, já está mais avançada do que eu. Então, quem é o justo juiz, quem é o advogado que me pode defender essa causa? É Deus. Deixar que Jesus Cristo venha nos defender. Mas muitas vezes queremos nos defender. Nos cruzamos com pessoas que são especializadas em mentiras e em fazer justiça. E aí perdemos feio. Mas quando falamos assim, Espírito Santo, que seja o Senhor, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, a me defender dessa praga, dessa injustiça, desse desprezo, dessa calúnia, tudo aquilo que eu estou a passar, que está oprimindo a minha alma, que seja o Senhor a defender, Jesus Cristo vem e defende. Não tem falha. E Ele, quando defende de uma forma onde nós não temos que justificar nada. Não fica nada sem ser justificado. Então aqui, Ele fala que a nossa língua é como uma flecha mortífera, porque lança veneno,
lança veneno quanto ao próximo. Falamos de paz quanto ao próximo. Deus abençoe. E tudo vai ir bem. E não te preocupes. Deus é contigo. Falamos de paz para as pessoas. A nossa boca fala de paz para as pessoas. Da nossa boca saem palavras que as pessoas falam assim: olha, é uma pessoa de Deus. Olha, é uma pessoa que abençoa. Mas como é que está o nosso coração? É isto que Deus está a falar aqui. Porque a nossa boca pode falar muita coisa para o próximo. A nossa boca pode mostrar uma coisa que nós não somos. Mas como é que está o nosso coração? Aí é onde entra que ele fala assim: falamos de paz com o nosso próximo, mas no nosso coração estamos armando ciladas. Porque tem pessoas que às vezes nos desejam. Ai, que Deus, por exemplo, recebemos uma bênção. Ai, felicidades, Deus abençoe, isso, mais o outro, que Deus multiplique isso, mais o outro. Mas como é que está o coração dessa pessoa? Será que realmente o que essa pessoa está a falar é o mesmo que essa pessoa está a sentir? Então, se nós temos sido pessoas que falamos uma coisa, mas dentro de nós está a sentir outra coisa, vamos clamar ao Espírito Santo. Meu Deus, eu confesso que eu sou uma pessoa invejosa, egoísta, arrogante, prepotente. Uma pessoa que talvez, por exemplo, como eu, que antes eu falava que sim, mas no meu interior eu estava destruída. Eu falava que sim, mas dentro de mim eu tinha muitos conflitos internos. Então, eu falava que sim para as pessoas, porque eu queria agradar as pessoas. Eu queria estar bem com as pessoas. Eu queria que aparentemente todo mundo me visse que eu era uma pessoa boa. Eu tinha medo de críticas das pessoas. Eu tinha medo de ser julgada pelas pessoas. Então eu fazia coisas para agradar as pessoas. Para agradar todo mundo. Mas depois, no meu interior, eu estava destruída. Porque talvez prestava um dinheiro e depois esse dinheiro me fazia falta, mas eu queria falar que sim para não ficar de mal com outra pessoa. Talvez era um trabalho que eu não queria fazer, mas eu ia lá fazer porque eu não queria estar de mal com a pessoa que me recomendou o trabalho. Ou simplesmente tinha problemas para resolver dentro do meu núcleo familiar, mas para eu não ficar mal, para eu não aparentar ser o que eu pensava que ia ser, não, porque temos que entender que tem momentos que temos que dialogar. Temos que falar o que estamos a sentir, não podemos guardar o que estamos a sentir. Mas a diferença é que, como é que vamos falar o que estamos a sentir? Vamos falar o que estamos a sentir de uma forma prepotente, de uma forma arrogante? Ou vamos falar de uma forma onde o outro não se sente aí atacado? Porque muitas vezes falamos assim: não, eu quero só falar com ele, ele não entende, ele sempre rejeita. Mas como é que estamos a chegar perto do outro para falar? Não, é que eu digo ele que sim, eu digo ele que não, mas no fundo eu não sinto isso, não sinto outro. Por quê? Porque quando chegamos perto do outro, chegamos com raiva, com rancor, com prepotência, com arrogância, com raiva. Então o outro se sente atacado. E de repente também começa a nos atacar. Então nós temos que ver como estamos sendo, qual é o nosso comportamento perante a determinadas situações. Porque eu, muitas vezes, por falar que sim às pessoas, por não ser julgada, por não ser criticada, eu sofria em muitas áreas da minha vida. A primeira área da minha vida que sofreu foi a saúde. Porque eu comecei a ter prisão de ventre, hipertensão, insônia, estresse e enfermidades na pele. Porque a minha pele era uma clara evidência do que eu passava, do que se passava no meu interior. Porque a minha cara era praticamente, era puro pus, assim, de espinhos assim, puro pus. Por quê? Porque tudo eu guardava dentro. Eu falava que sim por fora, mas eu guardava dentro. Entende? E nós temos também que entender que, não, Sandra, eu não sou uma pessoa invejosa. Vamos ter cuidado quando nós pensamos que nós somos perfeitinhos. Porque assim, tem pessoas que falam assim: não, eu sinto inveja santa. A minha inveja é saudável. Não existe inveja saudável, não existe inveja santa. Inveja é inveja. E quando nós sentimos que somos pessoas invejosas, a primeira coisa a fazer é: Espírito Santo, limpa o meu coração com o sangue de Jesus. Limpa a minha mente com o sangue de Jesus, porque eu sinto que estou sendo uma pessoa invejosa. Eu sinto que estou sendo uma pessoa cobiçosa. Esse tipo de sentimentos vem de uma forma sutilmente, a pessoa pensa que não é. E em cima, a palavra que a pessoa coloca na sua boca é que eu tenho inveja, mas inveja santa, inveja saudável.
Não tenho essa inveja assim, tal. Não, inveja é inveja. E a inveja padece os ossos. Então nós temos que entender que, a partir do momento que nós sentimos que temos algum sentimento dentro de nós que não agrada a Deus, que sabemos que é um sentimento mau, porque a nossa consciência pesa, porque o nosso interior, o nosso coração, só Deus conhece, nem mesmo nós mesmos conhecemos o nosso coração. Temos que orar a Deus e pedir, meu Pai, limpa. Se existe algo dentro de mim, todos os dias perguntar a Deus, se existe algo dentro de mim que não agrada ao Senhor, limpa, restaura, purifica o meu ser, mas não me deixe estar no engano de pensar que eu estou bem espiritualmente, de pensar que eu não preciso de ajuda. Porque eu falava assim, não, eu sou boa pessoa, eu não faço mal a ninguém, não, eu vivo a minha vida. Mas nós temos que entender que às vezes, como nos sentimos quando... É impossível a pessoa dizer, não é assim. Como nos sentimos quando nós temos uma bênção que estamos a pedir a Deus, um milagre que estamos a pedir a Deus, mas de repente vemos que Deus dá para os nossos irmãos, que Deus dá para a minha vizinha, que Deus dá para o meu primo, dá para a minha colega de trabalho, dá para a minha melhor amiga. Como nós nos sentimos, sabendo que já tem tempo que estamos a pedir a Deus essa bênção, e de repente Deus vem e abençoa essa pessoa. Como é que nos sentimos? O primeiro impacto que vamos a sentir é essa inveja. E se nós falamos que não, é mentira. É mentira. Não sabe que não está dentro da minha mente. É mentira. E se quer saber que é mentira, pergunta a Deus, pergunta ao Espírito Santo. Espírito Santo, quando eu vi essa pessoa receber essa bênção, eu me senti mal. Já é um alarme. Então, meu Pai, eu quero... E cada vez que uma pessoa receber uma bênção, tanto uma bênção que eu desejo como uma bênção que não, meu Pai, faz com que meu coração se alegre. Porque é isso que abre a porta para as nossas bênçãos. Quando nós vemos a bênção do outro, em vez de invejar, e abençoamos o outro, que Deus multiplica ainda mais. Porque se Deus ainda não deu essa bênção na nossa vida, porque ainda não chegou a hora, é porque ainda não temos estrutura para estar com essa bênção, porque Deus sabe que com essa bênção na nossa mão, vamos nos perder. Vamos e fazer com que essa bênção venha a transformar em uma lição, porque não temos estrutura. Por exemplo, a pessoa quer abrir uma empresa, mas não tem estrutura para abrir uma empresa. Então, em vez de pedir a Deus sabedoria, entendimento para poder ter estrutura para abrir uma empresa, a pessoa quer chegar e abrir a empresa. De repente, a empresa vai à falência e coloca a culpa em Deus, porque pediu a Deus para ajudar a abrir a empresa, agora a empresa foi à falência. Não, não, não. Deus, quando nós pedimos algo a Deus, temos que entender que parece que tudo vai ficar no pior, mas não é para mal. Deus dá nos estrutura, mostrando que... Por exemplo, imagina agora mesmo Deus dar uma empresa para uma pessoa que não sabe dizer que não. Os empregados, e como eu era antes, os empregados sobem todos em cima das suas costas, porque ela não sabe dizer que não. Ela não quer ficar mal com ninguém, ela não quer se sentir e rejeitar nem julgá-la por ninguém. Como é que Deus vai dar uma empresa para uma pessoa assim? Uma pessoa insegura, uma pessoa que não sabe dizer que não. Então Deus primeiro dá a estrutura. Então se nós vemos o outro a ser abençoado, vamos entender que cada um recebe a sua bênção no seu momento. Cada um vai receber a sua bênção no momento destinado por Deus. Não queramos correr para ter a bênção nas nossas mãos, mas sim esperar no tempo de Deus. Entende? Então, quando nós vemos o outro sendo abençoado e por essa bênção sentimos inveja, vamos orar a Deus para tirar essa inveja entre nós e para acalmar o nosso coração e fazer esperar no momento certo para que chegue a nossa bênção. É assim como tem que ser. E Deus no momento certo. Isso agrada a Deus. Isso agrada o coração de Deus. Quando nós abençoamos aqueles que foram abençoados, principalmente com uma bênção que estamos a esperar. Isso agrada a Deus. Porque talvez aquilo que é bênção para o outro não é bênção para mim. Talvez o momento que foi a bênção do outro, que foi dada a bênção do outro, não é um momento que seja adequado para mim. Deus sabe de todas as coisas. Para nós, e um dia não é o mesmo tempo para Deus. Entende? Então temos que entender que sentimentos dentro de nós que sabemos que não está bem, porque esses sentimentos vai só destruir a nossa saúde. Talvez temos um problema na saúde, não é porque seja físico, é espiritual, porque estamos com inveja, com cobiça. Então, meu Pai, eu sinto que eu tenho que sentir inveja, cobiça, limpa o meu coração, não quero esse sentimento dentro de mim. Limpa o meu coração, Espírito Santo, lava-me com o sangue de Jesus para que eu possa esperar a minha bênção no momento certo, para que eu possa abençoar o outro quando estiver com a sua bênção, mas abençoar de uma forma verdadeira, não de uma forma falsa. Não de uma forma que eu abençoo com a minha boca, com a minha língua, mas no meu interior estou cheio de inveja. Igual que a cobiça.
A cobiça também, a inveja e a cobiça vem de uma forma sutilmente. Nós não sentimos, por isso que temos que ter cuidado e dizer assim, eu não sou invejosa, eu não sou cobiçosa. Temos que ter cuidado, porque o nosso coração só Deus conhece. Só Deus conhece. Então, a cobiça também chega de uma forma sutilmente. Por quê? Vou dar só um exemplo. E eu vou dar um exemplo meu. Eu estava a fazer, por exemplo, algo de pastelaria, certo? Bolos, isso, mais o outro. Aí, tudo ia bem. Mas, de repente, eu entrei no Facebook, eu vi um anúncio, e esse anúncio era outra pessoa também que fazia pastelaria, e colocou um anúncio, um menu, do que ela queria colocar para vender, certo? Para fazer um kit e vender. Então, aí, eu, em vez de estar concentrada no que Deus me deu, no que Deus me mostrou, como eu tinha que fazer, eu fui aí, sem perguntar ao Espírito Santo, porque nós tudo temos que perguntar ao Espírito Santo, se era a sua vontade. Sem perguntar ao Espírito Santo, eu fui lá e eu também fiz o menu. Fiz o menu com o preço, e de repente caiu a venda. Por que caiu a venda, Sandra? Porque eu tive cobiça. Eu cobicei. E eu não fiz com intenção de maldade. Mas, a partir do momento que eu começar a calcular, ok, ela fez assim, então eu vou também fazer assim. Em vez de seguir com a instrução que me deu o Espírito Santo, eu comecei a seguir, a cobiçar, a colocar o olho no que o outro está a fazer. E por colocar o olho no que o outro está a fazer, por colocar o olho no como o outro está a organizar as suas coisas, eu perdi o foco do Espírito Santo. Então quase que o meu pé se tropeçou. Eu perdi o olho no Espírito Santo, porque antes de tudo eu fazia com o Espírito Santo. Tudo. Eu perguntava, Espírito Santo, isso é a tua vontade, Espírito Santo, essa receita, Espírito Santo, assim, tudo eu perguntava ao Espírito Santo. E Deus fala, porque o Espírito Santo é o Espírito de Deus. É Deus. Então, quando isso, que eu comecei a cobiçar, eu comecei a ver, sutilmente, isso já começou a entrar no meu coração. Porque primeiro entra nos olhos e depois entra no coração. E quando entra no coração, o coração manda para a mente. E quando entra para a mente, é perigoso. Porque se o mal domina a nossa mente, é perigoso. Porque aí já começamos a fazer só as neiras, só as nossas vontades. Então aí automaticamente, o que aconteceu? Que a partir do momento que eu comecei a cobiçar, a venda baixou, as receitas nem funcionavam como antes e assim foi. Então foi algo que entrou sutilmente. Então no meu coração começou a entrar isso. E aí começa a entrar a ganância, começa a entrar a querer e ganhar mais, a prosperar mais, isso, mais o outro, e depois fracasso. Fracasso. Por quê? Porque estamos a cobiçar o outro, estamos a ver como o outro está a avançar. E não queremos avançar no tempo de Deus, não queremos avançar da forma como o Espírito Santo está a dizer. Tu ainda tens que andar. O outro está a correr, deixa o outro correr. O outro parece que está a avançar antes que tu, deixa o outro avançar. Mas tu venhas ser direcionada pela minha palavra, pelas minhas vontades. E aí, desde esse momento, eu entendi que não devo colocar o olho no que o outro está fazendo. Não devo colocar o olho, nem cobiçar o que o outro tem. Mas sim colocar o olho naquilo que a palavra de Deus diz. Naquilo que Deus está a dizer para a minha vida. E aí, comecei a ver coisas avançar. Entende? Então são sentimentos que entram facilmente, por isso ele está a falar aqui, uma flecha mortífera é a língua deles, ou seja, a nossa língua, que é como a flecha da morte. Falamos coisas aí para destruir o outro, falamos mais coisas para destruir o outro do que para levantar o outro. Então se temos sido pessoas assim, é orar ao Espírito Santo. Eu confesso que é mais coisas que saem da minha boca, é mais e coisas de maldição de que sai da minha boca do que bênção. Então muitas vezes não recebemos bênção porque o que sai da nossa boca é maldição, o que sai da nossa boca é coisa para destruir o outro, por isso que não recebemos bênçãos. Porque estamos sempre, por exemplo, temos um problema com o marido, em vez de vir e orar a Deus, falar com o Espírito Santo, tem problema assim dentro da minha casa com o meu marido, me ajuda, me dá direção, em vez de falar com o Espírito Santo para dar direção, orar a Deus, entrar no secreto, assim como Deus fala, entra no teu secreto, fecha a tua porta e fala comigo, entende? E Ele vai nos dar, porque é difícil uma pessoa orar a Deus, entrar na intimidade com Deus e não ver a resposta de Deus, mas primeiro queremos chamar a amiga, olha que meu marido isto, mas o outro, meu marido...
criticando o marido. E depois disse, é que meu marido não avança. Não avança. Sabe por que o marido não avança? Porque está todo dia levantando o telefone, comentando com a amiga, com colega de trabalho, com familiares, que o marido, que a esposa é isso, mas o outro. Em vez de orar a Deus, pedir ao Espírito Santo a direção de como fazer com esse marido, de como fazer com essa esposa, de como fazer com esse filho. Mas não, levanta o telefone, chama todo mundo para criticar o marido, para criticar o filho, para criticar isso, esposa, isso, mas o outro. É por isso que é maldição. Porque é veneno que estamos a colocar em cima dessa pessoa. E por isso que essa pessoa não muda. Por isso que não vemos avanço dentro do nosso relacionamento, do nosso trabalho, da nossa vida. Porque todo problema que temos, levantamos o telefone rápido e chamamos as pessoas para contar o que estamos a passar. E não somos capazes de fazer que a palavra de Deus venha a ser viva na nossa vida. Onde Ele diz assim, clama a mim no dia da tua angústia e eu te responderei. Estás a passar por uma tribulação? Chama! Em vez de usar o telefone físico, esse telefone que quando falamos mal do outro, depois quando estamos bem com nossos maridos, com nossos filhos, ou com quem que seja, ou quando a situação está melhor, depois a outra pessoa fica com o coração sujo. Talvez muitos familiares não falam um com o outro porque temos um problema com o marido, com a esposa, com o filho, com isso, com a colega de trabalho, contamos pelo outro, depois quando estamos bem com eles, e o outro fica com o coração sujo, já vê e os nossos maridos com maus olhos, a nossa esposa com maus olhos, os nossos filhos e vice-versa, com maus olhos. Por quê? Porque colocamos também veneno no seu coração. Então temos que ter cuidado. Então antes de chamar qualquer pessoa, chama o Espírito Santo, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, me dá direção para saber como fazer com o meu casamento, como fazer com a minha saúde, como fazer com a minha vida financeira, como fazer com todas as áreas da minha vida. Seja qual for a área que estamos a passar o problema, vamos orar a Deus primeiro. Orar a Deus não é estar aí com rezos assim, repetidos, porque Ele mesmo fala na sua palavra, que não é rezos repetido, não. É falar o que estamos a sentir dentro, o que está a passar dentro do nosso ser. Porque é isto que vai fazer com que a nossa alma venha a se desabafar, a nossa alma venha a tirar tudo aquilo que está dentro que não serve. Então, desabafar com Deus é uma terapia. Desabafar com Deus é tirar tudo aquilo que é mau para que Jesus Cristo coloque aquilo que é bom dentro de nós e nos dá a direção de saber como temos que fazer. Então, antes de pegar o telefone e chamar os outros, vamos pegar o telefone espiritual e chamar a Deus para que venha nos dar a direção. Vamos ver uma grande mudança na nossa vida. Entende? Porque chamamos as pessoas nos ouvem, as pessoas depois também vão aí criticar a nossa vida aí fora. Critica com... Não é que essa mulher sempre está queixando do mesmo. É que sempre fala o mesmo. Estou cansada, porque cada vez que me chama é o mesmo. Não. Vamos orar a Deus. E Deus vai dar instrução, vai dar direção com quem temos que falar. O Espírito Santo vai colocar pessoas específicas, pessoas preparadas para nos ouvir a situação que estamos a passar e nos dar direção. Entende? O Espírito Santo vai nos mandar em lugares onde realmente temos que ir, que não nos vão dar com a porta na cara, mas sim vão abrir a porta e vão dar a direção. Estamos a perder muito tempo com as pessoas. Muito tempo em querer reclamar, em querer murmurar, em querer julgar. Criticar sempre. Estar aí sempre a hora fofoca, em vez de entender que é Deus quem prevê. Por isso ele diz assim, porventura por essas coisas não os castigaria. Porque tudo aquele mal que vamos plantar, vamos colher. Vamos colher. Estamos a reclamar do marido para todo mundo. O marido cada vez fica pior. Mas não é porque Deus é mau. É porque nós mesmos soltamos veneno em cima desse marido, em cima dessa esposa, em cima desse filho. Entende? A nossa colega de trabalho nos faz a vida no inferno, em vez de orar por ela, para que Deus venha, coloque a mão e restaure e nos livre de toda a tentação. Estamos aí a criticar a colega do trabalho. Por isso também não avança, cada vez fica pior, porque estamos a colocar veneno. Maldição sobre maldição. Quem nos manda maldição, temos que mandar bênção. Porque quando mandamos bênção, é bênção que cai sobre a nossa vida. E aquele que manda maldição, é maldição também que vai receber. Por quê? Porque é o que plantou. Então não vamos aqui plantar maldição e esperar que Deus venha, ai Deus vai mandar a bênção, Deus vai fazer a justiça na minha vida. Não funciona assim. Não funciona assim. Temos que entender que tudo aquilo que plantamos vamos colher. Não vamos plantar agora batatas e querer colher maçãs ou laranja, não funciona assim. Então vamos plantar, plantar aí coisas boas para também colher. E Deus é quem faz justiça, entende? Entende? Porque ele diz assim, diz o Senhor, ou não se vingaria minha alma de nação tal como esta? Deus é justo. Deus é justo. Então, se temos visto coisas não avançando na nossa vida, vamos ter cuidado para ver que posição temos tomado. Vamos chamar primeiro a Deus. Vamos chamar primeiro a Deus. E depois chamar as pessoas.
É o Espírito Santo quem vai dar direção com quem tens que falar e não com pessoas, ok? Para honra e glória do seu nome. Vamos fazer a nossa oração, pedindo ao Espírito Santo que venha nos fortalecer, que venha dar vida na nossa mente para que possamos fazer as coisas da acordo à vontade de Deus e não a nossa vontade, ok? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome de nosso Jesus Cristo, Pai, obrigado por mais uma direção. Espírito Santo, fortaleça cada um aqui presente, meu Pai. Faz-nos entender que tudo aquilo que plantamos vamos colher. Então, que nesse momento possamos plantar bondade, possamos plantar sementes boas, não sementes que estão podridas, meu Pai. Oh Espírito Santo, também te clamamos nesse momento que o Senhor muda a mente de cada um aqui presente, que o Senhor abra o nosso entendimento para poder colocar em prática a Tua palavra, meu Pai. Que haja salvação em todas as áreas da nossa vida, meu Pai, principalmente da nossa alma. Que nesse momento, se temos sido pessoas egoístas, pessoas prepotentes, pessoas invejosas, pessoas, meu Pai, cobiçosas, que o Senhor venha limpar o nosso coração com o sangue de Jesus, lava a nossa mente com o sangue de Jesus para que possamos fazer de acordo à Tua vontade, meu Pai. Que haja luz dentro da nossa casa, que haja prosperidade dentro da nossa casa, mas prosperidade com Deus, meu Pai. Porque prosperidade sem o Senhor não é prosperidade, meu Pai, é só ganância. Então que nesse momento nós possamos pedir ao Senhor o justo para não roubar, meu Pai, nem pouco também para vir roubar. Mas sim o justo, meu Pai, que dá para satisfazer as nossas necessidades, meu Pai. Que não seja luxos para vir colocar o ar superior sobre os outros, para vir mostrar que somos maiores ou melhores que os outros, meu Pai. Mas sim que possamos ser pessoas com o coração de Cristo, pessoas que abençoam o outro, tanto com a sua boca como com o seu coração. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que assim seja. Amém. A paz de nosso Senhor Jesus, Deus os abençoe, um excelente dia para cada um de vocês aí presente e lembrem sempre, Deus é conosco e mais quando nós obedecemos a sua palavra. Vamos chamar primeiro pelo telefone espiritual, pelo telefone com Deus e depois Deus vai dar a direção, o Espírito Santo vai dar a direção com quem temos que desabafar, com quem temos que falar, ok? Deus os abençoe.